Bem, pessoal, a gente vai falar hoje aí, né? Vou fazer algumas coisinhas, alguma coisa que eu tinha que falar para vocês é que se tiver alguma dúvida, se acontecer de ter alguma dúvida depois, eu vou ver as perguntas e aí a gente responde depois no finalzinho, tá certo? Então, vocês aí, peço que tenham um pouquinho de paciência. Esse webinário por esse programa é o primeiro que eu estou fazendo, então, na verdade, eu estou ainda um pouco que apanhando dele. Já vi algumas coisinhas, apesar de nem ter começado ainda, já vi algumas coisinhas que a gente tem que mudar, que a gente tem que melhorar, tá certo? Mas vamos lá começar. Bem, pessoal, essa aula aí sobre fisioterapia digestória, o método Raul Lobato de fisioterapia digestória, e nessa aula eu vou explicar duas coisas para vocês, tá certo? Eu vou explicar para vocês primeiro as mais profundas causas de dores nos ombros, certo? E também vou explicar como você se tornar um fisioterapeuta digestório em menos de 45 dias. Isso aí é uma promessa que a gente faz e se a pessoa tiver afim, tiver dedicação, a gente consegue levar essa promessa aí bem adiante, certo? Bem, isso aí é um pequeno roteirinho da aula e aí eu vou dizer para vocês como é que isso tudo vai acontecer, certo? A gente vai explicar um pouquinho sobre o que é fisioterapia digestória para quem não conhece ainda, certo? Depois nós vamos dizer como é que tudo começou, falando aí sobre os estudos de Home. Vamos dizer o que diferente eu, Raul, posso falar para que vocês tenham um resultado clínico melhor, para que vocês consigam trabalhar mais e mais, cada vez mais com a cabeça, ao invés de trabalhar com as mãos, porque eu acho que todo mundo aí já deve ter escutado, com certeza, uma das frases que é uma das frases que eu acho mais corretas dentro da área da saúde. Essa frase que resume muito do que esse curso traz, que é o diagnóstico é 80% do tratamento. Todo mundo aí, com certeza, já deve ter escutado essa frase, e essa frase ela vai dizer simplesmente que a gente tem que primeiro fechar um diagnóstico, e a gente na fisioterapia, apesar de muito se ouvir que as pessoas queriam, né, tratar as doenças, desde as causas, fazer tudo como todo mundo sempre disse que a gente tinha que fazer, que era tratar primeiro a doença base para depois tratar a patologia mais especificamente, mas a gente não faz, né? A gente sabe que a gente não faz isso. As pessoas chegam numa clínica de fisioterapia, vão fazer aquele mesmo tratamento base, depois voltam, vão procurar mais outras coisas e acaba a gente perdendo cliente, a gente perdendo espaço para umas pessoas que tentam olhar o corpo um pouco mais holisticamente, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia, as faces, as cadeias musculares, o que adoece os nossos órgãos, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre estômago. E vai ter que explicar um pouquinho sobre algumas células do estômago, como elas atuam, a questão dos hormônios, da mucina, a diferença de hipocloridria para hipercloridria e uma avaliação, um visuzinho clínico para quem ficar até o final, que vai poder usar isso aí tudo já desde amanhã. Se tiver cliente amanhã de manhã eu prometo que já pode utilizar tudo o que a gente estiver vendo aqui, certo? Bem, pessoal, teve voltando aqui àquela promessa, né? Como ser um fisioterapeuta digestório em até 45 dias. Nós vamos usar para isso os melhores artigos científicos que eu consegui trazer aqui até hoje, para não deixar faltar argumentos para nenhum cético, né? Afinal, uma vez eu estava aqui no consultório, lá estava eu, aqui, ó, muito bem concentrado, no celular, nessa mesma sala, estava frio, eu estava até descalço, eu aqui, às vezes, pessoal, eu costumo andar um pouquinho descalço, porque eu gosto, né? Eu gosto de entrar em contato, tem uma questão de energia inteira que a gente pode fazer isso aí, pode falar sobre isso aí depois. Eu estava aqui muito bem no meu WhatsApp quando chegou o comentário
de uma pessoa que estava respondendo uma postagem que eu tinha feito há muito tempo atrás. E essa pessoa ela era uma estudante de nutrição. Ela estava me acabando. Ela estava me esculhambando porque eu tinha feito uma postagem que estava falando sobre leite, né? Eu não vou dizer que eu estava falando mal sobre leite, estava falando mal sobre uma pessoa, numa certa condição, tomar leite, né? E aí o que acontece? Essa resposta bem desaforada que ela teve, ela disse, entre outras coisas, para eu cuidar da minha área, deixasse que eles cuidassem da área deles, né? Então, veja bem, eu que nunca passei uma dieta na minha vida, eu não tenho a menor vontade de ser nutricionista, primeiramente por dois motivos. Eu não gosto de levar trabalho para casa, eu acho que nutricionista leva muito trabalho para casa, não tenho essa vontade, assim. E primeiro e segundo é que é mais difícil, às vezes, você mudar a religião de uma pessoa do que você mudar um hábito alimentar dela, tá certo? Eu acho muito difícil isso. Então, por conta dessas coisas, eu acho que eu não queria ser nutricionista de jeito nenhum, né? Eu acho que eu até merecia um prêmio, para falar a verdade, do Conselho de Nutrição, porque eu devo ser hoje no Brasil quem mais indica a consulta de nutricionista. É impressionante. Eu ainda trabalho diretamente com pelo menos uns 5 nutricionistas. Eu não consigo hoje, às vezes, é muito difícil uma pessoa chegar aqui, só se eu não quiser levar um tratamento porque tem uma causa um pouco menos complicada, é muito difícil não ir, ou que a pessoa não possa ir para um nutricionista, mas eu sempre indico, né? Naquela hora, eu já trabalhava com isso há um tempo, né? Eu não sei, quando ela disse por que você não cuida da sua área? Eu já tinha uma visão um pouco mais holística, né, do paciente. Então, eu pensei, poxa, eu trato uma pessoa, né, que chega aqui no consultório, tem um problema, eu vou resolver esse problema dessa pessoa. Daí, eu perguntei para ela, vem cá, mas aí tu trata extraterrestre? É que eu trato gente. Eu não entendo como é que tu está querendo dividir o corpo desse jeito. E a gente ainda passa muito por esse agregacionismo, né? Eu acho que os médicos, inclusive, perderam muito. Eles hoje já estão querendo voltar. Já tem muito médico vendo o paciente holisticamente, porque eles perderam muito com aquela especificidade toda. Na verdade, a gente tem que tratar, é o que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. A gente tem que tratar primeiro o corpo de uma forma global e depois tratar a parte específica. Se a pessoa tiver uma dor no ombro, às vezes a gente passa horas mexendo em outras partes do corpo para depois ir para o ombro. Isso aí eu vou mostrar para vocês hoje, né? A gente sabe que hoje os maiores problemas que nós enfrentamos na saúde foram porque desprezamos algumas coisas que a gente pensava não ter importância. Por exemplo, quando a pessoa ia dissecar um cadáver, se jogava a pele fora, a pele que fica entre os órgãos, aquela pele depois se descobriu que vinha a ser a fáscia. E a fáscia que tem, assim, tantas e tantas utilidades, tantas e tantas doenças que atingem a face, doenças que eu digo alterações na normalidade, né? Então, essas coisas que tanto se jogou fora, que tanto se desprezou, como, por exemplo, o que o paciente realmente está sentindo, que os médicos, hoje, por exemplo, uma pessoa chega, diz que está com uma dor, o médico examina, se não tiver nada em nenhum exame de imagem, ele diz que é coisa da cabeça dele, ou então diz outra desculpa, e a gente já sabe que além das doenças psicossomáticas, que são coisas que desencadeiam no corpo, pontualmente por causa desses problemas que nós vamos falar aqui, ou por causa de estresse, elas dão dor. Mas não significa que o paciente primeiro não tenha dor. Lógico que ele tem dor. Você tem que tratar de qualquer jeito. E como vai tratar uma doença invisível? É disso que a gente vai falar aqui, né? A gente tem que ir primeiro do global para o específico, né? E se você estiver achando que é muito fácil, apesar de eu estar falando aqui muito, estar falando muita besteira, não é fácil, pessoal. É muito simples, sim, é verdade, mas não é fácil, certo? Mais uma coisa que a gente vai fazer, que foi uma conclusão que eu cheguei, que é a forma de transmitir o conhecimento de maneira clara e objetiva, e mostrar as bases anatômicas e fisiológicas para o aluno entender que, antes de ser científico, a continuidade do corpo ela é visual, ela é inegável.
Então, a gente vai ver aqui algumas imagens mostrando como o corpo se relaciona em suas diversas áreas, tá certo? Não adianta a gente tentar tratar os pacientes da mesma forma e querer chegar num resultado diferente. A gente tem que tentar mudar alguma coisa intimamente. Bem, pessoal, aquilo que os nossos pais já falavam, né, há muito tempo atrás, que o conhecimento é a única coisa que eles podem deixar para vocês. Imagine, eu sei que pai só muda de endereço, né? Pai e mãe só mudam de endereço. Eles falavam assim, a única coisa que a gente pode te deixar é esse conhecimento. Pois bem, nós estamos aqui em busca de conhecimento, tá certo? Imagina, pessoal, essa pessoa aí. Vamos imaginar aqui para você está aparecendo o pé de um rapaz e está aparecendo uma bolsa de muleta. Imagina que esse rapaz aí, ele ou outra pessoa estava andando numa praia. Imagina o sol, dia quente, ele está andando ali na areia da praia, foi olhar para o mar, se distraiu, cortou o pé. O que acontece, pessoal, quando a pessoa machuca o pé? A pessoa começa a claudicar, começa a mancar, certo? Começa a sentir uma dor no pé e para proteger aquela dor, concordem comigo ou não, eu queria que vocês eu queria estar vendo vocês para levantarem a mão aí se estivessem concordando comigo. Essa pessoa vai proteger aquele corte e vai começar a pisar do outro lado do pé. E por isso ela vai começar a claudicar. Agora, imagina, pessoal, se o órgão que tiver machucado no seu corpo for muito, mas muito, muito importante. Vamos dizer que esse órgão ele fabrica 30 neurotransmissores, ele vai monitorar a pressão durante a digestão, monitorar até, ele é tão específico que ele monitora até a quantidade de sal para poder reagir com a outra parte do corpo e aumentar a pressão sanguínea. Imagine isso aí. Ele controla o processo digestivo inteiro. Pois é, pessoal. Imagina que seja o seu intestino que esteja ruim. Imagina que seja o seu intestino que seja o órgão afetado, que seja o órgão machucado. Imagina que dessa forma aqui, ó, esse seu intestino está bom. Está tudo normal, está tudo legal. Imagina. Agora, o que nós temos a ver com isso? Raul, o que tu está falando de intestino? Meu curso é de digestória. O que tem a ver o intestino com a fisioterapia, pessoal? Vocês acham que o corpo de vocês vai estar reagindo se o intestino de vocês estiver assim? Isso aí é uma ferida aberta. Ele está aberto, que a gente diz, porque ele está para dentro da luz intestinal. Então, se o corpo reage a um corte na pele, e por incrível que pareça, a pele não é o maior órgão do corpo humano, não. Eu vou mostrar para vocês aí um gráfico que mostra que o maior órgão de contato com o meio externo no nosso corpo é, sem dúvida nenhuma, o intestino, certo? Isso aí já foi provado pela ciência. Imagina, então, que essa figura aí esteja comparativa, essa figura comparativa pareça para vocês, isso aí está mostrando um tubo intestinal normal, aqui, está mostrando um pouco mais irritado, isso aqui, em uma lesão de Marsh, pessoal, ele já é uma lesão de Marsh 4, ou seja, já é um intestino muito, muito irritado, muito, muito machucado. Essa daqui nem se fala, que já tem o tipo de abscesso, para uma pessoa que seja celíaca e chegue perto de um trigo, por exemplo, o intestino fica mais ou menos desse jeito aí. Isso é só para vocês terem ideia. Então, é lógico que o corpo vai reagir ao que vai acontecer isso aí. E como é, Raul, que isso aí tudo começou? Como é que começaram a provar isso? Eu, particularmente, ainda acho que começou um pouquinho antes desse assunto aí. Eu acho que começou assim que o Projeto Genoma acabou. Assim que o Projeto Genoma acabou, teve início o projeto do microbioma. Começaram a olhar para dentro novamente, começaram a explicar o que estava acontecendo dentro do nosso corpo. E aí eu vou prometer uma coisa para vocês. Isso aqui é uma revisão sistemática.
simplesmente que está mostrando, ó, é da Nature Reviews, uma revista de gastroenterologia e hepatologia, um dos maiores journals do mundo. Isso é um paper que saiu em 2013, é um paper que não é novo, estou contando a história de quando começou mais ou menos aqui, vocês vão entender tudo direitinho como se fosse uma sequência. Eu posso prometer uma coisa, que aqui a gente vai mostrar tudo como aconteceu. A gente vai matar a cobra e vai mostrar como matou a cobra, tá certo? Olha só, esse aqui é o nosso velho, pessoal, conhecido, ó, nervo vago. Vocês lembram do nervo vago? Isso aí, ó, ele está ligando o intestino com o cérebro, tá certo? Imagina que isso aqui seja um lago, isso aqui seja o lago é o nosso intestino, e lá em cima seja o mar. O que está ligando o lago com o mar? É só um pequeno canal. O nervo vago ele está fazendo aí um papel de um pequeno córrego. Não é botando uma gotinha de água que vai acontecer uma repercussão no mar, tá certo? Não. Mas se tiver uma intoxicação acontecendo aqui no intestino, no laguinho, vai ter uma repercussão muito grande, vai matar algumas coisas lá no cérebro. É ele que faz essa comunicação e já existe muita coisa sendo provada acerca disso. Até um tempo atrás se sabia, por exemplo, que se fala muito, né? O intestino, ele fabrica quase 90% da serotonina do corpo inteiro. Mas só que essa serotonina ela não passa pela barreira hematoencefálica. Então, o que acontece? Se essa serotonina não passa pela barreira hematoencefálica, como é que o intestino vai conseguir mandar essa serotonina para o cérebro? Isso aí a gente tudo vai tentar responder no curso, tá certo? E isso aqui, esse paper, ele vê simplesmente o intestino como um órgão sensorial. Foi aqui que tudo começou. O intestino deixou de ser só aquele órgão excretor que a pessoa só jogava fora quando ia por exemplo, matar um porco, ou se jogava fora, ou ia se fazer linguiça. Depois começou a cozinhar as linguiças, mas a maior parte do tempo se jogou fora, se desprezou isso tudo, porque ali só passava os excrementos. Né? Então, só quando se conseguiu ter coragem de lavar aquilo ali, e lavar muito bem lavado para cozinhar, se começou a usar. Mas, até então, ele só era visto como uma passagem de excremento, uma passagem de coisas ruins. Então, nesse dia, bem aqui que foi publicado esse paper, foi no final de setembro de 2013, a gente já começou a estudar o intestino como órgão sensorial. Raul, eu não acredito que aquela figurinha seja de um artigo científico de uma das mais respeitadas instituições do mundo. Então, você quer uma figurinha menos sexy daquele mesmo artigo? Então, está aqui. Esse daqui está mostrando todas as células do intestino que vão produzir esses produtos aqui, como por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro. As células A estão produzindo grelina e vai atuar lá no estômago, controlando o apetite e controlando o hormônio do crescimento celular, lá, com esses fatores que estão aqui aparecendo no lumen. E só para você ter ideia, esse curso ele é tão extenso que a gente tem que estudar cada uma dessas células, cada um desses hormônios que vão atuar, porque tudo isso vai ter um tipo de repercussão. A gente só vai falar aqui de uma repercussão, que é a repercussão estomacal, para tentar mostrar para vocês como isso vai influenciar na nossa vivência como fisioterapeuta. Aqui ainda é um órgão, dá licença rapidinho, só me dou um gole d'água, que ainda é uma figura daquele mesmo artigo científico, e aqui ele provou, pessoal, que através também do nervo vago, o intestino vai se comunicar com o cérebro, está aqui, ó, o nervo vago, o intestino vai se comunicar com o cérebro, e se comunicando com o cérebro, ele vai transmitir peptídeo YY, vai melhorar a saciedade das pessoas, ou vai se comunicar aqui, ó, com o pâncreas, e vai, através do glucagon-like peptídeo, que é esse GLP-1, ele vai se comunicar com o pâncreas, vai controlar
a resistência de insulina, ou seja, como é, Raul, que o intestino vai se relacionar com isso tudo. A gente tem que estudar isso um pouco mais a fundo. E como eu disse, hoje a gente vai ver uma coisa muito pontual, quero que vocês não liguem tanto para esses termos que são muito batidos no curso, a gente explica de um por um. Hoje a gente vai falar só sobre o estômago. E aqui está aquele gráfico que eu provei para vocês. Aqui a gente vai matar a cobra e vai mostrar como a gente matou, eu disse, como a gente matou, né? E esse gráfico, através dele, a gente consegue ver e explicar como mais de 60% das doenças tem como causas, tem como base as causas intestinais. Isso é um dado que quem trouxe foi simplesmente a Organização Mundial de Saúde. Certo? A Organização Mundial de Saúde. Está lá, a setinha. E aí, a gente vai mostrar depois o que aconteceu depois. Bem, o que aconteceu depois? Vieram muitos e muitos e muitos estudos. Esse pessoal que faz parte simplesmente de um grupo europeu. Olha só, eu não estou conseguindo ver vocês, mas eu vou fazer, imagina a seguinte história. Você está lá mudando aqui de copa para cacete. Você está lá no meio da mata. Eu aposto que tem alguma pessoa já um pouco distraída. Você está de cócoras, no meio do cerrado. No meio do cerrado. Explicando assim, o nosso cérebro ele divaga muito. Você está no meio do cerrado, de cócoras, e aí você está concentrado aqui comendo uma comida. Você acha na seleção natural. Quem é que sobreviveu? Foi aquela pessoa que estava aqui concentrada na comida, comendo, ou era aquela pessoa que estava distraída, olhando para a comida e olhando para os lados, para tentar sobreviver? É lógico que era a pessoa que estava olhando tudo, né? Estava olhando tudo. Então, volta para cá, todo mundo. Isso aqui é a parte mais fundamental que eu vou mostrar para vocês hoje, provavelmente nessa aula. Depois que foi descoberto aquilo, essa daqui é a grande história da Chapeuzinho Vermelho que a gente vai contar. Simplesmente, esse grupo de estudiosos, eles injetaram gases pelo nariz dos indivíduos ou pelo reto também, e avaliaram por biofeedback, né, aquele aparelho de biofeedback, o que acontecia na parede do intestino, na parede de toda a caixa torácica. Eles descobriram simplesmente que simplesmente todos os músculos, tinham alteração, tinha algum tipo de alteração. Oblíquo interno, oblíquo externo, reto abdominal, superior e inferior, porque eles começavam a entrar num dissenso, eles não contraíam da mesma forma. Então, tudo isso significou que eles mudaram a forma que eles atuavam no nosso corpo. E olha só o que aconteceu. Aqui eu consigo mostrar nessa figurinha pequenininha todos os músculos que estavam alterados. Ó, nesse B aqui, você consegue ver, inclusive, que o diafragma, ele assumia uma posição mais elevada. Então, se o diafragma assumir uma posição mais elevada, pessoal, existe um ligamento que liga o estômago ao diafragma, né? É o ligamento gastrofrênico. Esse tipo de ligamento, se o diafragma subiu, tensionou o estômago. Se o estômago está tensionado, o estômago vai trabalhar de forma errada. Isso aí é uma coisa que, antes de provarem, a gente já conseguia verificar visualmente. Entendeu? E todos os outros músculos também estavam alterados. Ah, Raul, mas, sei lá, isso aí eu já sabia, isso eu não queria saber disso aí, não. Me mostra aí alguma coisa mais prática. Mostra aí outra coisa. Aqui, mais uma vez, está só mostrando que fisiologicamente, as paredes do abdômen, elas se adaptavam ao seu conteúdo. Vocês imaginem que quando a pessoa está um pouco mais inchada, ela distende o abdômen e, ao distender o abdômen, todo o corpo vai sofrer por essa repercussão. Vai contrair os músculos das costas, vai distender o músculo abdominal, o diafragma sobe, os músculos intercostais rodam para tentar abrir a caixa torácica e não perder capacidade pulmonar, afinal de contas.
o pulmão é um órgão vital, não pode perder capacidade, né? E aí, mostrando mais uma vez, ó, aqui está bem ao centro uma vértebra, que é o disco cartilaginoso, e bem ao lado uma série de músculos, agora colorido. Olha só esse músculo colorido. Isso aqui é a fáscia, pessoal, do músculo transverso do abdômen. E o músculo transverso do abdômen é um dos músculos que, nesses estudos, simplesmente ficavam inativos, ou seja, músculos inativos por causa de problemas digestivos. E o músculo transverso do abdômen, a gente consegue ver aqui que se esse músculo está inativo, as próprias vértebras vão estar indefesas. Isso aí pode ser uma das causas, hoje a teoria mais aceita, uma das causas que vai provocar as hérnias lombares. Eu não sei se alguém já tem fisioterapeuta ou terapeuta manual que não tenha tratado hérnia, acho difícil, né? Mas aí fica uma grande dica, né? E essa figura aqui, agora, a gente já começa a tratar especificamente do estômago. Eu acabei de mostrar aí, fixei o ligamento hepatogástrico, tá certo? O ligamento hepatoduodenal, só mostrando que as vísceras elas estão todas amarradas. Em cima disso aí ainda tem uma outra face que foi retirada. Mas, ou seja, antes de conseguir olhar os órgãos, a gente tem que olhar muita coisa em cima, e todas essas coisas que formam essa camada do sanduíche vão ser importantes para os órgãos, tá certo? Então, aqui já começa, pessoal. O nosso estômago ele é amarrado no diafragma. O diafragma é amarrado na caixa torácica. O diafragma ele vai circundar ainda facialmente o pulmão, e essa continuidade facial também se junta com o peitoral, e os peitorais vão atuar diretamente sobre os ombros. Ou seja, se uma pessoa tem um problema no estômago, imagine que você tem uma feridinha. O que acontece quando você tem uma feridinha na pele? Você cortou a perna, ele vai formando um cascão, e aquilo ali, se for no joelho, você sente uma dificuldade maior de cicatrizar, porque toda hora o cascão fica quebrando. O corpo não quer que você estique a perna daqui demais, porque se esticar, quebra o cascãozinho, tá certo? Então, é a mesma coisa que vai acontecer aí. Se tem uma ferida ocasionada por uma úlcera, ocasionada por alguma outra coisa, no estômago, o corpo vai se fechar, porque se você se estirar, você acaba ferindo aquela víscera, magoando. E muitos desses órgãos, eles são simplesmente vitais, órgãos vitais. Você não vai conseguir sobreviver, tem uma grande parte do seu intestino, você não vai conseguir sobreviver se você não fizer a digestão estomacal. Então, eles são órgãos que são ligados na parte cerebral que a gente não consegue externalizar, mas a gente está lá sentindo. Existem muitos e muitos receptores que vão fazer a gente ficar sentindo essas dores viscerais, certo? Então, existem dois tipos de gastrite, pessoal. Aqui a gente já tem que começar a ver que essa continuidade facial do estômago com o ombro, depois de muito tempo, se veio a perceber que você só ficava tratando o ombro do paciente, tratando o ombro, então o que você estava fazendo? Você estava enxugando gelo, né? Porque se o estômago estiver ferido, você tem que curar primeiro a causa base, você tem que olhar primeiro a parte holística, para depois ir para a parte mais específica. Então, você tem que tratar primeiro a gastrite do paciente. Mas não é só cuidar da acidez estomacal, gastrite é porque o estômago está muito ácido. Não. Aí que você se engana. Quase 90% das gastrites, elas são por falta de acidez. Então, imagina que nessa figura, que o ácido diminuiu dentro do estômago. O que acontece? Quando chega um alimento pelo esôfago, chegou um alimento, desceu da boca, entrou no estômago, e o estômago está menos ácido, esse alimento ele não vai ser digerido e vai voltar pelo mesmo caminho de onde entrou. E qual é o caminho? Esôfago. Só que o que acontece? Pessoal, o estômago ele tem uma acidez que vai de 1,5 a 2,5. Também não se preocupe muito com esses números, porque a gente passa isso aí tudo direitinho para vocês no curso. De 1,5 a 2,5 a acidez estomacal. E a acidez do esôfago, ela vai
ser suportável até uns 4,5. Então, hoje já existem medicamentos que os farmacêuticos eles se gabam, né? A indústria farmacêutica se gaba desses medicamentos tirarem a acidez estomacal até 6. Pessoal, se você eleva um ponto no pH do estômago, significa que você aumentou a acidez mais de 100 vezes. Você aumentou o valor da acidez, então você diminuiu a acidez do corpo, porque é uma coisa que é muito visual. Eu posso tentar explicar aqui para vocês, mas é mais ou menos assim. Um inibidor da bomba de prótons, que é aquele famoso omeprazol, pantoprazol ou algum tipo de medicamento, ele vai diminuir a acidez estomacal. E diminuindo a acidez estomacal, o que acontece? O poder de digestão, o poder de digestibilidade, ele diminui. Vocês concordam com isso aí? Se esse poder de digestibilidade diminui, por exemplo, um pedaço de carne que chega, não vai ser completamente digerido. E se não vai ser completamente digerida, essa carne vai passar para o próximo estágio da digestão, que é o duodeno, e vai começar a formar gases, porque tem proteobactérias e bactérias ruins que estão agindo sobre aquele alimento, e como resultado desse metabolismo bacteriano, as bactérias ruins, esse vai provocar a distensão do começo do intestino. Então, muita coisa já até agora, tá certo? Inclusive, outra coisa que o omeprazol vai fazer, que é diminuir a produção do HCl, significa que ele vai diminuir o fator intrínseco, e esse fator intrínseco simplesmente vai reduzir a absorção de vitamina B12. Se reduzir a absorção de vitamina B12, a pessoa não consegue raciocinar direito, e já tem estudos científicos que provam que simplesmente o estômago, se você toma muito remédio para o estômago, os prazóis, você vai ter um risco de demência muito grande, né? Isso aí também já não é mais uma novidade. E aqui é só mostrando as ligações faciais do estômago. Essa ligação facial que está indo para baixo, ela vai ligar o intestino e ela vai até, inclusive, o pubis. O estômago ele é facialmente ligado até o pubis, né? Um braço vai para o diafragma, o outro braço, esses ligamentos, né? Eles vão se dirigir em diversas direções e vão ligar o estômago ao resto do corpo inteiro. Então, aqui é só um exemplo. Raul, eu quero seguir uma outra área. Não sei, eu quero seguir uma outra área dentro da fisioterapia. Por que esse curso tem a ver comigo? Por que esse curso vai me ajudar? Aqui mostra simplesmente todos os ligamentos, pessoal, que tem essa constituição fibromuscular. Isso significa que eles são inervados pelo cérebro por um tipo de fibras que a gente não consegue externalizar à vontade, ou seja, são fibras do sistema nervoso, que são inervadas pelo sistema nervoso autônomo. E se são inervadas pelo sistema nervoso autônomo, elas têm uma característica de contratilidade também. Esses ligamentos, quando os órgãos entram em sofrimento, eles vão ser contraídos e eles ficam um espasmo muscular. Então, essa pessoa fica como se tivesse toda amarrada por dentro, dependendo do problema que ela venha a ter dentro de alguma dessas vísceras. Isso aqui a gente está mostrando só alguns tipos de revisão sistemática. Aí só tem uma revisão sistemática, que é essa que está mostrando como você entender as complicações e os riscos dos inibidores de bombas de prótons. Tem escrito aqui reviews, né? E o que acontece? Esses outros artigos científicos, eles já estão corroborando tudo que a gente está dizendo aqui, dizendo que o inibidor de bomba de prótons, que são esses tipos de remédio, vão provocar, por exemplo, uma deficiência em alguns minerais, como, por exemplo, vitamina B12, como, por exemplo, ferro, vão, inclusive, aumentar o risco de doença inflamatória intestinal, que isso aqui é um grande mal da humanidade. É um tema para uma outra aula, uma outra palestra, e vai desenvolver, inclusive, várias reações alérgicas alimentares.
Então, só para você ver o risco desse tipo de coisa, o risco de você não tratar, além da dor no ombro, dá problemas muito, muito, muito maiores. E nós, como sendo profissionais da área da saúde, temos que olhar para isso durante o nosso tratamento. Bem, Raul, resumindo aí tudo, o que esses inibidores de bombas de prótons eles podem causar no corpo das pessoas? Bem, pessoal, eles podem causar supercrescimento bacteriano. O supercrescimento bacteriano é uma das doenças mais graves hoje que a gente existe. Em consultório a gente consegue ver uma das que mais causam dores nas costas e mais causam dores no corpo inteiro, porque eles na verdade, vêm com uma patologia, eles vêm causar vários tipos de patologia base e simplesmente já existe correlação dos inibidores de bomba de prótons com todos os órgãos do corpo, além das demências, problemas gastrointestinais, olha, problemas como pneumonia, osteoporose, hipomagnesemia, hipocalemia, ou seja, você perde alguns minerais, além da vitamina B12, tá certo? Tem alguns tipos de infecção, isso aqui são infecções em órgãos sexuais e em órgãos digestivos, tá certo? Ou seja, infecções entéricas e infecções que vão provocar infecções urinárias. E isso daqui é só o que a gente já tem por meio de revisão sistemática, que são os melhores artigos científicos. Você pode até ter que tenha alguém que queira ir contra isso aqui, mas para ir contra isso aqui, primeiro a pessoa tem que ser melhor do que uma revisão sistemática da Nature. Então, isso aí já é querer demais. Também são revisões de gastroenterologia e hepatologia. Isso aqui está mostrando aquilo que a gente disse que ia mostrar. Isso aqui é, na verdade, uma célula oxíntica. Essa célula oxíntica é o que vai excretar o ácido para o estômago, vai excretar o ácido e por causa dela que a vitamina B12 deixa de ser absorvida, porque ela deixa de secretar o ácido no nosso corpo, né? Mas e aí, o que mais pode adoecer o nosso corpo? Me explica aí mais alguma coisa. É só o estômago, o intestino, que vão ser como se já não fosse corpo, que vão, na verdade, adoecer o corpo das pessoas. E se nós quisermos ir mais longe, se a gente começar a pensar o que adoece o nosso corpo por dentro. Bem, pessoal, quer saber o que acontece se você começar a se perguntar o que vai adoecer o corpo? Que abre um mundo inteiro. Que abre um mundo inteiro. Se abre o mundo inteiro. E a gente vai mostrar aqui, por exemplo, que esse artigo, que também é uma revisão sistemática, ele simplesmente estudou quais as drogas iriam causar mais problemas no intestino das pessoas. E simplesmente, aqui se vocês forem ver esse gráfico, que mais se destaca dos outros, ó, vem dos antidepressivos. Simplesmente aquela queixa que a gente sempre vê dentro do consultório também. Sempre vê dentro do consultório. Então, o que acontece? Se você chega, o paciente já tem algum tipo de distúrbio psiquiátrico, você investiga o intestino dele, porque com certeza você vai encontrar correlação. Se a pessoa toma antidepressivo, ela vai começar a travar o intestino e aquilo vai prejudicar o cérebro. Então, é uma cadeia lesional, uma cadeia que a gente não conseguia ver, ou pelo menos não conseguia provar, que hoje já está provado. Mais um exemplo de correlação do intestino com o cérebro. Aqui são mais exemplos de referências anatômicas. Esse livro aí é o TESUD, né? Aqui não é uma escola de fáscia, na verdade, apesar da gente... depois eu vou conversar um pouquinho sobre fáscia. Na verdade, a fáscia ela é só necessária para a gente entender. E no final das contas, tudo é explicado através da fáscia. A gente vai entender alguns tipos de correlação dos nervos com as cadeias viscerais. Olha só o que acontece nas fáscias. A face vai se dobrando e se desdobrando.
até se prender na coluna de um modo que simplesmente todas as vísceras elas são interligadas e todas elas são interligadas com a coluna, né? Isso aqui é mais um estudo de coorte, né? E esse estudo provou também, que é uma revisão sistemática, provou que o problema de enzimas do fígado, eles vão estar relacionados a causas de doenças cardiovasculares e estão aumentando a mortalidade no tipo de população. E, Raul, o que tem a ver as doenças cardiovasculares com as enzimas hepáticas? Isso é só mais um exemplo, pessoal, de como o corpo inteiro está interligado. Simplesmente, as enzimas hepáticas, elas são metabolizadas por bactérias no intestino. Então, o líquido que está no fígado, que ele vai ser excretado para a digestão, ele volta praticamente inteiro para o fígado. E quando o corpo não consegue metabolizar esse líquido no intestino, de sal biliar primário para virar sal biliar secundário, o corpo não consegue absorver as gorduras, fica causando o que a gente chama de esteatose hepática. E com certeza você que está assistindo já conhece pacientes ou alguém próximo que tem esteatose hepática e as causas elas estão lá no intestino. E por causa disso, você dificulta a reabsorção de gordura no corpo inteiro, causando problemas cardiovasculares e aumentando a mortalidade dos pacientes. Olha só para ver como é grave. Isso aí também não se preocupe, o processo que leva a tudo isso ele é um processo um pouco complicado. A gente até só explica isso no módulo 5 do curso, né? Aí, mais uma vez, provando um journal do New England, e esse journal do New England, ele mostra que a aterosclerose, ela está sendo provocada por causa do T-mal, e esse T-mal, ele simplesmente é um metabólico que está sendo provocado, que está sendo produzido no intestino através da colina, ou seja, o intestino dificulta a reabsorção de gordura e vai parar tudo nas paredes cardiovasculares, ou seja, para você tem uma queda por fisioterapia cardiovascular, por entender mais sobre isso, também precisa entender sobre fisioterapia digestória, né? Isso aqui são só exemplos das bactérias gram-negativas e gram-positivas. Simplesmente para a gente entender fisioterapia digestória, a gente tem que saber disso aqui tudo. A única diferença é essa parede celular que existe nas bactérias gram-positivas e não existe nas bactérias gram-negativas. E isso expõe uma coisa que a gente chama de LPS. E é esse LPS que vai causar uma grande parte desse mal, né? Aqui a gente botou esse estudo, que também é uma outra revisão sistemática, esse daqui já de 2017, da Nature Reviews de Imunologia, ela mostra que a microbiota vai simplesmente, quando tiver em estado normal, em estado bom, vai equilibrar todo o corpo. Já quando ela estiver em estado ruim, ela vai secretar algumas enzimas, algumas vamos dizer, fragmentos bacterianos que simplesmente vão causar doenças sistêmicas como artrite reumatoide, aterosclerose, ou seja, tudo a ver com a área da fisioterapia. Artrite reumatoide é uma inflamação generalizada que dá muita dor, diabetes tipo 1, doenças metabólicas. Então, ou seja, o fundo de toda doença metabólica, quando a gente começa a estudar essa parte da digestória, a gente vê que é causada pelo intestino. Esteatose hepática não alcoólica, até mesmo asma, para quem ainda gosta da fisioterapia respiratória, ou seja, se você não consegue melhorar esse paciente com asma, pode ser que isso seja uma resposta alérgica a algum alimento que ele esteja comendo errado. Você já parou para pensar nisso? Autismo, estresse, não precisa falar que o estresse ele simplesmente ele diminui a síntese de todos os hormônios, que é um dos módulos também que a gente tem no curso. Quando o estresse ele diminui, aumenta o nível do cortisol,
ele faz com que a testosterona seja jogada para baixo, os hormônios femininos também sejam jogados para baixo. E quando isso acontece, a pessoa não consegue controlar a inflamação generalizada que sofre. Isso vai provocar dores no corpo todo. Eu acho que eu botei até uma imagem para falar sobre essas dores generalizadas, que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Isso aqui é só para mostrar como é que, apesar de, Raul, pelo amor de Deus, tu quer que eu entre em desespero? Tu quer que tu tá falando um monte de termo que eu nunca nem ouvi falar na minha vida? É isso aí, eu peço que vocês só se acalmem, a gente vai explicar isso tudo numa posterior reunião. Isso daqui a gente vai só mostrar, através dessa revisão sistemática, como é que a flora intestinal age no corpo. Raul está falando tanto de flora intestinal, como é que ela realmente age no corpo. Bem, pessoal, aqui vocês podem ver que esses 3 elementos que estão aqui, eles vão passar pela flora intestinal, pelos micróbios, e vão ser transformados em outros subprodutos. E são esses subprodutos que o corpo utiliza para melhorar a síntese de proteína muscular, para melhorar a transformação do T4 em T3, lá na tireoide, para melhorar a condução nervosa através do TGR5. Isso aí tudo é feito porque a microbiota intestinal está em estado saudável. Então, é mais ou menos assim que a flora age no corpo. Isso daqui é só para mostrar, mais uma vez, que o nosso corpo ele não produz o T3, aquele hormônio que vai agir na tireoide, ele produz o T4. Só que o T4, para ser transformado em T3, que isso acontece dentro do nosso corpo, ele precisa de uma enzima chamada deiodinase. E essa deiodinase, para ela conseguir ser expressa no corpo, adivinha por quem que ela tem que passar? É exatamente por isso, ela tem que passar pela flora intestinal. Então, se o paciente tem aquele surto de obesidade que ninguém consegue explicar, pode estar sendo provocado simplesmente por um desequilíbrio na flora intestinal. Mais uma vez, mostrando todos os lugares onde um problema intestinal vai agir, que são no corpo inteiro. E aqui mostrando a importância dos aminoácidos de cadeia curta, né, e como eles vão agir no corpo através da expressão da flora intestinal. Por exemplo, aqui você tem o fígado, né? Isso aqui está só mostrando como esses metabólicos que são produzidos no fígado, eles têm que ser metabolizados pela flora intestinal para virar esses aminoácidos de cadeia curta, e esses aminoácidos de cadeia curta vão regular células no corpo inteiro. Isso aqui também a gente explica bem explicadinho, isso aqui eu só vou passar por cima, porque não é o objetivo da nossa aula de hoje, e envolve muitos termos que a gente tem que explicar antes, só para vocês terem ideia, a gente tem que explicar célula por célula que vai existir nesse nosso intestino, e depois de explicar célula por célula, a gente tenta explicar esse tipo de metabólico, para que vocês consigam entender. Então, não é de uma maneira rápida, não é de uma maneira mágica. Isso exige realmente um feedback, existe realmente uma resposta de vocês, certo? O consenso brasileiro de alergia alimentar, olha só o que ele está mostrando. Isso aí é para nunca ninguém desdizer o que você disser de novo. Você está um consenso de 2018, ou seja, mais atualizado possível. Ele vai falar aqui que os mecanismos de defesa, eles são inespecíficos, eles simplesmente vão ser representados pelo epitélio intestinal, pela junção entre as células, que são promovidas por essas estruturas chamadas tight junctions, pelos desmossomos, entre outros, a flora intestinal, tá certo? A flora, as secreções biliares, as secreções pancreáticas e a própria motilidade, elas ajudam na defesa do nosso corpo. Isso aí só mostra que quando o nosso intestino está desarmado, quando essas tight junctions são rompidas, as bactérias, os vírus, eles conseguem passar muito mais facilmente. Isso aí vai gerar
até mesmo os processos de alergia alimentar que possam vir a surgir no corpo das pessoas. Mais uma revisão sistemática, mostrando como a flora intestinal podem ser os mestres da fisiologia ou doença, né? Se estiver desequilibrado as doenças, se estiver equilibrado, o mestre da fisiologia do nosso corpo. Né? Ou seja, pessoal, eles vão regular tudo, absolutamente tudo. Os antibióticos, o estilo de vida, a dieta e a higiene, eles podem alterar a microbiota intestinal. E a microbiota intestinal alterada pode levar a doenças crônicas, pode levar a disfunções metabólicas. Ou seja, não tem mais nem o que se dizer, né? Isso aí já provou de uma vez por todas que simplesmente o intestino é um mestre, as bactérias que vivem nesse nosso intestino são um mestre do nosso corpo. Ele consegue influenciar em absolutamente tudo, certo? Bem, pessoal, e falar um pouquinho do curso, eu vou dar uma dica no finalzinho aí, ainda sobre estômago, como você usar isso ainda amanhã, né, no seu consultório, aí onde você esteja. E a gente tem que explicar, pessoal, esse curso direitinho, víscera por víscera, célula por célula, fazendo com que você seja o melhor fisioterapeuta. Você vai dizer isso para o paciente, você vai ser o melhor fisioterapeuta, a melhor opção que ele vai encontrar aí perto dele. Ou seja, você vai saber dizer essas coisas para ele que vão fazer ele simplesmente ter fé na sua palavra, mostrar várias coisas que vão fazer eles explicar muita coisa do que o estilo de vida dele está adoecendo o corpo dele e que está causando diversas dores no corpo, né? Isso aí tem que ser realmente com calma. O curso ele é formado por 5 módulos, são módulos grandes e bem densos, é muito conteúdo. Quem puder, na verdade, quem for aderir a esse curso, também vai entrar para um grupo no Telegram. Esse grupo, se chegar um paciente amanhã e esse paciente tiver uma queixa no ombro, uma queixa de dor no ombro, se ele tiver uma queixa de... Eu não sei, vocês estão me escutando aí? Apareceu um aviso aqui sobre o meu microfone. Apareceu Certo, obrigado. Valeu aí. Portela disse que está ouvindo. Se chegar um paciente com gastrite, então, Raul, amanhã, o que eu posso fazer com ele? Bem, a primeira coisa que eu diria para você fazer era investigar se o paciente tem um problema antes do almoço ou depois do almoço. Olha só que pergunta, hein? Pergunta capciosa. Muitas das vezes as pessoas não fizeram ainda, pessoal, eles não fizeram ainda. Eu vou ter que parar um pouquinho aqui para pegar o link, porque eu vou acabar sem conseguir passar o recado que eu quero passar e também não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Espera aí, só um segundo. Eu vou compartilhar aí na tela o link. Essa pergunta ela é muito capciosa, mas ela é uma pergunta que vai simplesmente salvar absolutamente tudo, pessoal. Ele vai salvar se você vai fazer você realmente entender se o paciente tem um problema depois que ele come ou se ele tem um problema antes de comer. É simplesmente isso que a gente vai tentar fazer. Não consegui pegar aqui o link. E vou publicar aí no chat para vocês. Pronto, aí o link. Bem,
Se o paciente chega, pessoal, com um problema no ombro e você quer investigar o estômago dele, simplesmente você pergunta se ele tem um problema antes ou depois de comer, tá certo? Se ele tiver um problema depois de comer, ou seja, se ele se sentir inchado depois que ele come, é um sinal de que ele está fazendo uma digestão ruim. Possivelmente, esse cara tem um problema na acidez. Porque se a acidez estomacal dele estivesse muito alta, ele ia sentir problemas estomacais em horários diferentes e não logo depois de comer. Mas existe um teste com bicarbonato que a gente pode fazer. Conheço médicos, inclusive, que fazem esse teste, eu faço em consultório também, que é simplesmente você administrar uma colherinha de bicarbonato junto com alguns ml de água, uns 150 ml de água, você mexe bem, dá para o paciente beber, o paciente, quando estiver um pouco mais em jejum, porque o bicarbonato, quando ele reagir com o ácido do estômago, o paciente vai arrotar. Ou seja, se deu ali de 3 a 8 minutos e o paciente não começou a arrotar, significa que ele não tem acidez praticamente nenhuma. É um teste facílimo de fazer, o bicarbonato é muito barato e você vai ter, com certeza, o resultado de se o paciente tem uma hipocloridria, ou seja, uma diminuição do ácido clorídrico, ou se ele tem um aumento no ácido clorídrico, tá certo? É bom lembrar que a gente não tem como diagnosticar simplesmente se o paciente tem um problema com a H. pylori, a Helicobacter pylori, que é o que vai provocar a gastrite. Esse caso especificamente, o paciente tem que ser tratado com antibiótico terapia. Não adianta a gente, fisioterapeuta, querer se meter nisso aí, porque só vai dar confusão. Mas, na maioria das vezes, o paciente tem simplesmente um problema porque ele está com uma falta de acidez no estômago e a gente só vai ter que regular a acidez estomacal dele. E, a partir disso, depois de regular essa acidez estomacal, você vai conseguir soltar as vísceras e aí, depois que soltar as vísceras, soltar o estômago, a gente ensina, inclusive, uma parte lá no curso de liberação miofascial. Depois que soltar o estômago, é que você vai conseguir soltar o ombro. Antes disso, é praticamente impossível, tá certo? Valeu aí, valeu pelos elogios. Obrigado. O Everton perguntou se eu encontrei referências de que os ligamentos fibromusculares... Na verdade, Everton, eu encontrei referências na última revisão sistemática que teve sobre fáscias, inclusive foi um dos assuntos mais falados lá na Fascia Research, no congresso que teve na Alemanha, e a fáscia em si, ela tem propriedades fibromusculares. Então, quando a gente se refere a esses ligamentos, na verdade, esses ligamentos só são espessamentos da fáscia. A fáscia, ela, em um determinado momento, vai se espessar e virar o ligamento visceral, que a gente chama, tá certo? Então, isso aí é uma coisa geral. Obrigado aí pelo elogio. O nosso muito obrigado. Deixa aí mais uma vez